curso desta semana é sobre ações eleitorais. As aulas são ministradas pelo professor Alessandro Costa. Ele fala sobre impugnação ao registro de candidaturas, ao mandato eletivo, investigação judicial eleitoral e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Alessandro Costa, eu sou mestre em Ciência Política e especialista em Direito Eleitoral. Estamos continuando nosso curso sobre ações eleitorais que têm o condão de cassar um registro de candidatura, um diploma ou até mesmo um mandato eletivo. Essas ações eleitorais previstas na Constituição Federal ou nas leis eleitorais, seja ela a lei das eleições, a lei complementar 6490, as leis que ordenam o procedimento e criam objetos, criam instrumentos capazes de manter o cidadão com a segurança jurídica de que o candidato eleito, se tiver participado de algum ato ilícito, poderá ser objeto de uma dessas ações e daí perder o seu mandato, perder o seu diploma e até mesmo se tornar inelegível. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o registro de candidatura, nós falamos sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo e falamos sobre a ação de investigação judicial eleitoral. Como eu disse, fazem parte essas ações de um arcabouço legal que visa estabelecer a normalidade das eleições. Estou falando do fato de que, em muitas oportunidades, propostas de governo, ações de governo, são deixadas de lado, são escanteadas e tomam o lugar dessas propostas tão somente benefícios trocados entre um candidato e o eleitor. Essa prática nefasta e abusiva é também combatida por essas ações. É preciso que o pleito eleitoral, é preciso que a corrida eleitoral seja permeada por oportunidades iguais a todos os candidatos, com oportunidade de apresentar propostas e que o eleitor, livre de qualquer vínculo de benefício, livre de qualquer benesse, escolha o seu representante a partir dessas propostas e não dessas benesses. Na aula de hoje, vamos falar acerca do recurso contra a expedição de diploma, o RCED, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. Mais um instrumento apto a apear do cargo aquele candidato que não agiu com a boa-fé necessária para se estabelecer uma gestão para que ele possa assumir um cargo público. Nesse mistério, lembre-se que já falamos aqui das novidades ao longo do tempo e do amadurecimento dos instrumentos que podem manter essa festa democrática, esse regime democrático cada vez mais comprometido com a verdade e com a normalidade. E ainda assim, com a clareza para que o eleitor tenha claro quem foram os eleitos, como foram eleitos e como participaram desse pleito. Nesse sentido, a Lei Complementar 135, de 2010, chamada Lei da Ficha Limpa, muito contribuiu, e é um dos avanços que teve mais repercussão junto ao cidadão. Mas não para por aí. É preciso que busquemos cada vez mais instrumentos para manter a confiabilidade do sistema eleitoral, do processo eleitoral, e que, cada vez mais, candidatos que não tenham as condições necessárias para participar de um pleito eleitoral sejam alijados, sejam escanteados, impedidos de participar por conta dos seus malfeitos em situações anteriores. Situações essas que, previstas, seja na Constituição ou na Lei Complementar 6490, a chamada Lei das Inelegibilidades,
essas situações relacionadas, caracterizadas, normatizadas, de modo a que fique muito claro que aquelas situações não serão admitidas e que poderão ensejar, caso haja um registro de candidatura, o seu indeferimento. Digo isso porque em muitas situações previstas no ordenamento jurídico, é muito claro o objeto a ser perseguido. Digo, por exemplo, aquele membro de um órgão profissional que tenha sido excluído, a título de exemplo, desse órgão profissional por uma sanção, uma punição, ele vai estar impedido, salvo se conseguir reverter essa situação, de participar de um pleito. Veja bem, até onde a lei da inelegibilidade quis alcançar. Até mesmo essas situações que diz respeito a uma matéria interna de um determinado grupo de profissionais. Posso dar como exemplo, por exemplo, os médicos. Suponha que um médico ele seja objeto de um processo disciplinar pelo seu conselho, ao conselho em que ele está inscrito. Se a sanção for a exclusão desse médico, esse médico passa a estar excluído da possibilidade de participar de um pleito. O que se quer, então, é que pessoas qualificadas e probas possam se voluntariar para participar das eleições. E não pessoas que tenham contra si, no passado, alguma denúncia, alguma comprovação de que não pode ser um bom gestor porque não tem a chamada ficha limpa. E quanto a isso é importante ressaltar que não é necessário que essa irregularidade, que essas atitudes ilícitas tenham sido objeto de um trânsito em julgado num processo. A condenação em segunda instância ou por um tribunal colegiado e o trânsito em julgado de uma decisão monocrática de primeira instância, por si só, já garante a inelegibilidade. Não é necessário trânsito em julgado em última instância. Então, decisões monocráticas que estabeleceram algum tipo de inelegibilidade, sendo essa decisão monocrática uma decisão definitiva, porque transitou em julgado, mesmo sendo monocrática, ou seja, de um juiz, não de um colegiado, ela enseja naquele profissional ou naquele cidadão a inelegibilidade. Mas, se esse candidato ele teve uma condenação que ainda não transitou em julgado, ainda cabe recurso, mas essa condenação, por exemplo, uma condenação por um crime relacionado, um crime, por exemplo, contra a vida, contra a dignidade sexual, previsto na Lei Complementar 6490 como um dos ensejadores de inelegibilidade. Mesmo cabendo recurso, a decisão que o condenou neste crime, mas sendo essa uma decisão colegiada, ele já estará inelegível. O que se quer dizer quanto a isso? Que no momento em que esse candidato vá fazer o seu registro, no momento em que ele apresenta a sua candidatura, e posteriormente, quando for publicado o edital, dando publicidade àquela candidatura para os cidadãos, para a sociedade, para os legitimados para impugnar esse registro, quando houver essa publicidade, nascendo aí o momento para impugnar, essa inelegibilidade a qual ele está condenado tem que ser arguída. É no momento do registro de candidatura que inelegibilidades que já existem até esse momento devem ser arguídas, devem ser apresentadas, devem ser levadas ao conhecimento do magistrado, dentro de um processo, exatamente o processo de registro de candidatura, no caso da impugnação ao registro de candidatura. Mas há situações em que essa inelegibilidade ainda não existe no momento do registro de candidatura.
esse candidato ainda não teve contra si uma decisão colegiada ou uma decisão monocrática transitada em julgado, que lhe dá a sanção de inelegibilidade, que lhe dá a característica de estar inelegível. A grande questão é, quando essa inelegibilidade sobrevém após o registro de candidatura, em que momento e por qual instrumento eu posso alegar essa inelegibilidade para obstar, para cessar a pretensão desse candidato que não merece, que não tem os critérios necessários, que não tem a ficha limpa. Que momento eu posso apresentar e com qual instrumento eu posso apresentar alguma ação que possa cassar-lhe esse direito? Antes do registro, havendo a inelegibilidade, o momento a se arguir essa inelegibilidade é nos 5 dias que sucedem à publicação do edital com o nome desse candidato. Porém, essa inelegibilidade não existindo, no momento do registro de candidatura, não há que se falar em impugnação ao registro de candidatura. Não há o que se impugnar. Passado esse momento, deferido o registro, suponha que esse candidato, que está respondendo a um processo criminal, por exemplo, crime ambiental, que é também um dos crimes relacionados à Lei Complementar 6490, cuja condenação pode ensejar a inelegibilidade, vamos dizer que esse candidato, que no momento do registro da candidatura não tinha contra si ainda decisão colegiada, passa a ter agora, logo após o deferimento do registro de candidatura, uma decisão colegiada dizendo que ele é inelegível. Ué, mas ele já teve o registro dele deferido. Como fazer nesse caso? A previsão que instrumentaliza a possibilidade de perseguir a verdade desses fatos e, em sendo reais e verdadeiros, cassar o mandato ou o diploma desse candidato, é exatamente a prevista no artigo 262 do Código Eleitoral, o recurso contra expedição de diploma, que aduz que, nos casos em que houver inelegibilidades constitucionais ou supervenientes ao registro de candidatura, e também na falta de condições de elegibilidade, um instrumento apto a obstar esse registro de candidatura é o recurso contra a expedição de diploma, RCED. Mas qual a diferença, então, do RCED para a AIRC, ou seja, a ação de impugnação ao registro de candidatura? É exatamente o momento em que vão ser manejadas essas ações. Veja, como eu bem disse, no momento que esse candidato fez o seu registro, não havia contra ele nenhuma inelegibilidade. Se houvesse essa inelegibilidade, sendo uma das inelegibilidades previstas na Lei Complementar 6490 e não na Constituição, as inelegibilidades previstas na Lei Complementar 6490 devem ser apresentadas sob forma de impugnação ao registro de candidatura no momento em que ele apresenta o registro. Se elas já existem, esse é o momento de apresentar a impugnação. Entretanto, se essa inelegibilidade for constitucional, se a inelegibilidade estiver prevista na Constituição brasileira, mesmo que não apresentada neste momento, ela poderá ser apresentada 3 dias depois de diplomado esse candidato. Uma vez eleito,